Bom dia, amada igreja. Bom dia. Vou tirar. Que bom a presença do Senhor, que bom juntos podermos adorar. E dizer, só em Ti confiarei, só que às vezes eu tenho muito medo, eu nada temerei, mas eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor leva esse medo, porque nós marcharemos na coragem do Senhor. Louvado seja o Senhor, e Ele nos levanta, e às vezes precisamos de guerreiros para nos ajudar, e Ele nos levanta. Honra e glória sejam ao nosso Deus. Que boa essa presença, que bom junto com a gente, essa presença que o Senhor promete e cumpre, que coisa boa. Quero compartilhar com os irmãos, começando o nosso tema de hoje, que eu proponho que seja grupo de apoio ou de amigos, lugar de cura. Quero começar esse tema dando um breve relato à igreja, aos irmãos, do que Deus está fazendo no grupo de crescimento e restauração. Vocês sabem, dentre vocês, muitos estão orando, intercedendo, alguns intercedendo voluntariamente, outros convocados para interceder. E Deus tem feito maravilhas. Nós, segundo semestre do ano passado, fizemos a primeira fase, 20 pessoas, estávamos em 20 pessoas, 17 sendo ministrados e 3 que somos a equipe. Para quem não sabe, somos a Yumi, a Cris e eu, Cris Takagi e eu. Esse ano começamos a segunda fase, que vamos o ano inteiro, vamos até dezembro, trabalhando os 12 passos, estamos encerrando o primeiro passo, e esse ano nós fixamos os grupinhos, que nós chamamos grupo de apoio, e estamos em 3 grupos, 4 pessoas desistiram, isso é bem comum, quando termina a primeira fase, alguns decidem não continuar, e 13 guerreiros estão sendo tratados pelo Senhor. E a única pessoa que é membro do Bosque é a Rízia, uma senhora que frequentava bastante o culto da noite e às vezes vem de manhã. Ela faz um tempinho que não vem, mas ela é assídua nesse ministério. E nos grupinhos, nos 3 grupinhos, nós temos visto a mão poderosa do Senhor. Estamos já, cada uma de nós, com um grupinho. Nós nos reunimos nas quintas para orarmos juntas. Nas sextas, antes do grupo e após o grupo, nós oramos. Nós temos um grupo de intercessores aqui da igreja que tem orado por nós. E nós temos visto Deus tratando, Deus agindo com poder em nossas vidas e nas vidas dessas pessoas. Através de um grupo de amigos, de um grupo de apoio, de o que nós chamamos de uma refamília, Deus restaurando, Deus curando. E então eu quero compartilhar com os irmãos sobre um grupo de amigos / apoio que funcionou lindamente aqui no Evangelho de Marcos. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Não está escrito aí na sua Bíblia que é um grupo de apoio nem de amigos. Esse é o nome que eu dei, tá bom? Nós vamos ler até o versículo 12. A minha Bíblia é bem diferente da sua, se você não estiver com a versão transformadora. Então, eu vou ler aqui e você acompanha. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca.
por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e: por que vocês estão pensando? Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua mão? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Querido Pai, querido Jesus, o Logos, a palavra que se fez carne, palavra de Deus entre nós, pedimos a Tua direção, Espírito Santo, o Teu guiar, o Senhor que está conosco, que está aqui agindo com poder. Pedimos que fale aos nossos corações, ajuda-nos a nos aquietar na Tua presença e que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar. Me entrego a Ti, clamo que o Senhor usa-me segundo a Tua vontade e o Teu querer, e que a Tua palavra seja transmitida para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre um dos componentes desse grupo de apoio, o paralítico. Vamos pensar um pouquinho na vida desse homem. Uma vida paralisada, e que a gente pode comparar também com pessoas que estão nos nossos grupos de apoio. Pessoas que têm entendido que precisam de ajuda, de amigos, de apoio, com uma vida, alguns deles literalmente com a vida paralisada. Talvez você já tenha experimentado isso na tua vida, talvez você esteja experimentando agora um sentimento de não conseguir se sustentar, ser útil. Paralítico inválido, sem perspectiva, sem esperança, são características de pessoas que precisam de um grupo de amigos, de um grupo de apoio. Muita chance de ele estar lidando com terríveis sentimentos de mágoa, dor, medo, raiva, depreciação, rejeição. Não é nada impossível a gente imaginar isso. E esse aqui, a Bíblia não diz quanto tempo ele estava paralítico. Não sabemos se é desde que nasceu, se ele teve uma doença, não sabemos o que aconteceu. Mas ele estava ali paralítico. Doença física, doença emocional, doença espiritual, nós todos sabemos que uma puxa a outra, né? Se ele, por causa do pecado, ficou doente, ou se por causa da doença começou a pecar, era um homem que precisava de perdão, era um pecador. E talvez essa fosse sua maior doença. A enfermidade da alma, do espírito, com tantos sentimentos que imaginamos que ele devia estar carregando. Mas também ele possuía uma enorme riqueza. Ele tinha amigos. Ele era parte de um grupo de amigos. Ou um grupo grupo de apoio. Não sabemos o quanto ele estava consciente, mas ele sabia que precisava e ele aceitou ajuda.
Nos nossos grupos de apoio, a nossa proposta e o que nós ensinamos e nós oramos por isso, é que esse grupo seja um grupo de aceitação, um grupo de confiança, um grupo de amor, um grupo de ajuda, um grupo de apoio mútuo. Nós sempre falamos sobre isso e orientamos. É um grupo onde há confiança, porque há um compromisso de sigilo. Um grupo de amigos. Todos nós, ainda que não seja um grupo específico para tratar de feridas emocionais, como é o caso do grupo de restauração, pessoas que têm declarado que precisam de restauração, louvado seja o Senhor por isso, mas todos nós precisamos de um grupo de amigos, sermos parte. Será que a gente tem tido tempo para investir nisso? Temos investido? Bom, ele sabia que precisava de ajuda e ele aceitou a ajuda. Não sei quanto tempo eles ficaram combinando, como seria, avaliando os riscos, a vergonha que iam passar, bronca que poderiam levar, ou poderiam tentar impedi-los, porque era uma coisa, o que eles estavam planejando era uma coisa assim meio ousada, ou nem sei se planejaram, foi uma ideia que surgiu na hora diante do que aconteceu. Mas eles sabiam, não sei se os 4 ou 5, que a única solução para o paralítico, para os paralisados, é Jesus Cristo. O grupo sabia disso. E o grupo vai para Jesus. A Bíblia diz, 4 homens trouxeram o paralítico até Jesus. O grupo vai para Jesus e o grupo enfrenta obstáculos. Amigos fazem isso. Alguma vez você já se viu no lugar do paralítico e amigos enfrentando obstáculos por você? O grupo encara obstáculos, arrisca, paga o preço da dificuldade que havia para chegarem até Jesus. Eles estavam muito perto, mas eles queriam estar na presença, de frente. Jesus precisava olhar para esse paralítico. Um grupo de apoio, um grupo de amigos. Amigos que arriscam, que pagam o preço. Como está difícil de encontrar isso hoje em dia. Aquele que entende que está paralisado e aqueles que entendem que precisam ser esse apoio. Estamos muito apressados, estamos com uma agenda muito cheia, estamos muito atarefados. Tenho compartilhado aqui, compartilhei com os irmãos que estavam comigo lá no projeto, a partir de um sonho que Deus me deu, que eu não estou feliz correndo demais. Alguma coisa precisa mudar. E na semana passada, antes do carnaval, eu fui visitar uma amiga que eu larguei, que eu deixei para trás. E eu fui visitar essa amiga. Encara e parei, larguei para trás, porque não me via, e fui me justificando que não me via em condição de encarar a situação. Mas Deus tem me dito pela sua palavra que, ora, eu estou paralisada e preciso de amigos, e ora, eu preciso ser esse amigo. Talvez juntar outros. Que talvez o Espírito Santo já está colocando no coração, basta a gente dar um passo de fé, orar, encarar os obstáculos. Chegam até Jesus, fazem aquela loucura de tirar o telhado da casa dos outros. Arrancam o telhado da casa, não sei, não devia ser tão difícil, não sei, não faço ideia, mas imaginem Jesus, agora vamos para a cena. Jesus está lá, a Bíblia diz que ele estava ensinando a palavra, tinha gente importante ali, gente conhecedor da palavra, sentado. Imagina um monte de gente em pé, mas aquelas pessoas importantes estavam sentados lá, ouvindo a palavra. E Jesus lá, de repente, começa a cair um monte de terra, poeira na cabeça dele.
porque isso deve ter acontecido. E ele está lá, não sei que hora ele parou. Se ele parou a hora que a maca desceu, ou se ele não teve jeito, a barulheira, e ele teve que parar. Mas entrando nessa cena, Jesus, vamos pensar agora nesse outro personagem, Jesus. Ele é interrompido. Cabeça e corpo, cara, olho, talvez tenha que tirar a poeira da cara. E o que acontece? Qual é a reação dele? A Bíblia não diz se eles pediram licença, se eles falaram alguma coisa. A Bíblia diz que aquela maca, aqueles homens chegaram e aquela maca se apresentou diante de Jesus. E o que é que Jesus viu? Que foi interrompido, ficou bravo? Que estava todo cheio de poeira, ficou nervoso? O que Jesus viu? No versículo 5. Ele viu a fé desses homens. Jesus viu a fé desses homens. Como ele deve ter se agradado disso? Como Jesus gosta desse negócio de sermos amigos. E todas as vezes, se você não fez a prova, faça. Todas as vezes que amigos estiverem reunidos no nome de Jesus, esses amigos vão presenciar coisas maravilhosas, porque Jesus gosta disso. Ele viu a fé desse grupo, ele viu a fé deles. Não sei se dos 5, ou não sei se dos 4, não sei se o paralítico tinha condições de ter fé, não importa, Jesus viu a fé, se agradou. Que maravilha, irmãos. Um homem com fé, um ser humano com fé, uma pessoa com fé, é uma brasa. Isso já é legal. Agora, um grupo de 5 ou de 4 com fé, isso é uma fogueira. É muito mais que uma brasa. É uma fogueira. Você tem participado dessas fogueiras? Vamos a Jesus. Vamos arrebentar os telhados, os obstáculos. Vamos sair por aí quebrando os telhados. E aí acontece o maior dos milagres. E você está pensando que é a cura que ele saiu andando? Não, esse não é o maior. Com certeza esse não é o maior. Esse não é o maior. Porque esse, ainda que seja legal, não é eterno. Jesus viu a mais profunda necessidade desse paralítico. E ele vê e olha a mais profunda necessidade do paralisado. Especialmente quando o paralisado diz: Jesus, eu estou paralisado. Amigo, me ajuda, eu estou paralisado. Jesus vê e ele gosta, porque essa é uma atitude muito humilde. Não é fácil admitir que está paralisado. E ele vê. Pessoas feridas, paralisadas, sentem raiva, especialmente raiva de Deus. Por quê? Para que o Senhor permitiu isso? Sentem raiva de si mesmas, sentem raiva dos outros. Certamente sentem raiva. E aí, por consequência, culpa. Meu Deus, eu não devia sentir essa raiva, mas eu estou sentindo. O que eu faço? Ah, que miserável, que condenado. Que miserável homem que sou. O bem que eu gostaria não faço, e o mal que eu não gostaria eu faço. Culpa. Culpa que rouba energia, que consome. Quantos de nós temos lidado com culpa? Então aquele ninguém, aquele sem nome, ele ouve a frase mais poderosa da sua vida. O que é que ele ouve? Filho, os teus pecados estão perdoados. Por que filho? É por acaso que esse filho está aí? 3 evangelistas contam esse milagre. E 2 deles citam que Jesus diz: filho. Mateus diz: coragem, filho. Os seus pecados estão perdoados.
filho. Identidade restaurada. O ninguém, o paralítico, é filho agora. Identidade restaurada. Deus faz isso quando pessoas reconhecem que estão paralisadas, porque a primeira dúvida que elas têm: eu não sou ninguém mesmo, eu sou um nada, eu não valho nada, eu não pertenço a nada nem a ninguém, porque quem vai me querer? Um inútil. Então a primeira questão, e nós sabemos, eu sempre vou dizer aqui, que Satanás vai trazer confusão e dúvida na nossa identidade. Você nem foi tão amado assim, você nem foi tão querido, porque Satanás fez isso com Jesus. Se és filho, você não é filho nada. Então Jesus restaura a identidade para a gente poder dizer: sou filho sim, porque está escrito, e respondemos com a palavra. Todo aquele que crê tem o direito de se tornar filho, e o meu nome está escrito no livro da vida. Filho. Identidade restaurada. Perdoados estão os teus pecados. O perdão, livre daquela culpa, daquela condenação que rouba a energia dele e até ajuda ele no levantar daquela maca. Culpa. Livre, perdão, e eu imagino que aquele perdão de Jesus, através daquele olhar, daquela palavra, naquela cena que para tudo, esse perdão entra nesse coração. Perdoados são os teus pecados. Perdão, vida eterna. Perdão da morte, perdão dos pecados, do passado, do presente, do futuro. Vida eterna, liberdade para viver agora essa vida nova que ele acaba de ganhar, porque agora ele é filho. Vida eterna. Esse é o milagre. Esse é o milagre. E você sabe que os judeus acreditavam, talvez acreditem até hoje, e alguns cristãos também acreditam, especialmente os da prosperidade, que pessoas doentes são doentes porque são pecadores, estão pecando, porque eles acreditam que o crente não fica doente. Se ficar é porque tem pecado não confessado e, enfim, né? Então aquele paralítico devia estar ali, talvez muitos pensassem, ou todos, que era porque ele era um tremendo pecador, ou toda a família dele. Não importa o que eles estavam pensando, Jesus vai e faz um milagre maior na vida dele. Se Jesus despedisse esse novo homem ali, ele já seria o mais feliz de todos os homens. Ele já poderia, eu tenho certeza que ele sairia leve, feliz. Talvez os amigos um pouco decepcionados, né? Porque levam ele para ser curado fisicamente. Mas a cura física, irmãos, ainda que importante para o nosso viver aqui, porque Jesus disse lá em Mateus, respondendo à pergunta dos discípulos, que aquele que seguir Jesus recebe vida eterna já aqui. Então, é bíblico cura. Só que essa cura física, todos nós sabemos que ela dura aqui. Ela é limitada. Porque esse físico não será mais o mesmo. Então, ela é limitada. Ela vai durar 80 anos, 90, 100, 30, 50. Ela é limitada. Mas a cura da alma, a cura do espírito, essa cura é eterna. Às vezes, irmãos, nós estamos bravos, o sofrimento é legítimo, mas nós estamos acumulando raiva e perdendo tempo e gastando a nossa vida, nossa energia sendo roubada, porque os nossos olhos estão muito baixados, muito fixos no aqui que não é eterno. É importante, nós temos um físico para cuidar, mas nós precisamos erguer nossos olhos e pensar no eterno.
como está a nossa alma, nosso espírito, isso que é eterno. Às vezes ficamos bravos com Deus, como que o Senhor permite uma coisa dessa? Como que o Senhor deixou? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, eu creio que o nosso sofrimento também dói no coração de Deus, mas o maior sofrimento de Deus é um ímpio que vai para o inferno, é um pecador que não se arrepende, porque a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Essa é a maior tragédia do ser humano, e foi por isso que Jesus veio morrer em nosso lugar. Foi por isso que Deus deu o seu Filho, para resolver o problema da doença eterna, da nossa alma, do nosso espírito. Vamos acordar e despertar que estamos perdendo tempo, estamos bravos, irados, por conta do aqui. Irmãos, o milagre que Deus fez foi para a eternidade. E o propósito, muitas vezes, da cura aqui, ainda que seja finito, é para a eternidade. Deus não faz nada que o propósito não seja eterno. Então, certamente, o maior milagre ali foi o perdão, foi uma identidade em Deus restaurada. E é isso que Deus quer fazer. E se você não tem conseguido caminhar sozinho nessa luta, que é obedecer a Deus, não obedecer, carregar mágoa, carregar aflições, pede ajuda. Para isso somos igreja. É para isso. É uns aos outros. Por isso que o Philip Yancey, eu já falei também, acho que aqui para vocês, que a igreja dele, não sei se ele comenta isso no livro, a igreja dele era num prédio onde no andar os alcoólicos anônimos se reuniam e no outro era a igreja. E ele disse, às vezes, irmãos, eu prefiro estar lá, naquele grupo onde as pessoas admitem quem são, porque lá no meu culto nós ficamos de máscaras. Precisamos de ser parte de um grupo de amigos, de apoio, que está aqui entre nós, porque nós somos família, somos igreja, e mentiras e mitos precisam cair para que a gente se junte um ao outro, onde a gente pode ser nós mesmos e confessar fraquezas, admitir lutas. Quando confessamos fraquezas, quebramos a perna do pecado. Quando você pecou, é porque você não teve aonde confessar a fraqueza. Então, precisamos dar valor para aquilo que Deus dá. A cura da alma, do espírito, a vida com Deus. E aí, no meio do texto, surge aquela questão teológica dos bambambãs que estão lá ouvindo. Que blasfêmia, como é que esse homem pode perdoar pecados? Quem é ele? Só Deus pode perdoar. Jesus conhece os pensamentos, o coração. O que vocês estão pensando aí? Primeiro, como assim? Ele sabe o que a gente está pensando, né? Já é um homem meio esquisito mesmo. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Paralítico, levanta e anda. Ele declara ali, mostra a todos a sua autoridade, o seu poder e a sua compaixão. Esse Jesus é o mesmo. Esse Filho do Homem, Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Que perdoa, que cura, que levanta. O seu propósito é uma igreja viva, ativa. Que o Senhor nos desperte para a vida eterna, irmãos. Vamos, como diz Paulo para os Colossenses, olhai lá para cima, pensai nas coisas que são de cima. Deus já está nos despertando, Deus está movendo. Na quinta-feira, se a Maria me permite, ela compartilhou um sonho que Deus deu para ela naquele culto, último culto da alvorada, de oração.
Deus mostrou para ela ouro luzente aqui na igreja, claridade, e Deus deu discernimento para ela, que Deus está derramando e vai derramar do seu poder, do seu Espírito aqui sobre a sua igreja. Deus já está fazendo isso. Não fique fora da fogueira. Você é uma brasa, se junte à fogueira. Deixa Deus incendiar o seu coração. E quando aquele homem se levanta, o Marcos e o Mateus não dizem, mas o Lucas diz que ele sai glorificando a Deus. Ele percebeu, é Deus agindo. E aquelas pessoas ali, o texto diz, deram glórias a Deus. Deus não faz nada para que o seu nome não seja glorificado, para que a glória seja minha ou tua. Deus age para que o nome dele seja glorificado, assim como será em toda a eternidade. Então o que vale é o eterno. Qual é a nossa condição? Qual é a minha, a tua? Somos os paralisados? Somos os amigos? O que o Senhor está falando para mim, para você, individualmente, como família, como igreja? O Filho do homem, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele nos convida, vem a mim. Tem que ir até Ele, levar teu amigo para Ele. E a reunião dos amigos não é ali para você ver como é que eu sei te ajudar. Ó, eu tenho dons, eu consigo te ajudar. Não, isso não é de Deus. A reunião de amigos tem que ser para levar o paralisado para Jesus, para levar o ferido a Jesus. É só Ele que dá vida, é só Ele que cura. Então é Ele que está dizendo hoje para mim e para você, para nós, igreja, vem a mim. Peça ajuda para que os telhados sejam quebrados. Vem a mim. Eu te perdoo, eu te curo, eu te restauro. Os médicos, que são uma bênção, podem ajudar com tratamento, podem ajudar com remédio. Muitas vezes Deus cura através dos médicos. Mas só Jesus tem poder para perdoar pecados. Essa doença eterna, só Jesus pode resolver. Amém? Aleluia. Vamos orar. Honra e glória sejam a Ti, Senhor. Honra e glória sejam a Ti, Senhor. Obrigada por Tua palavra. Vem, Senhor, socorrer, curar, libertar os paralisados que pararam talvez há anos em suas vidas, sem perspectiva, sem sonhos. Vem dar coragem e força para marchar na Tua coragem, pedindo ajuda, Senhor. Levanta esses amigos corajosos, dispostos a vencer os obstáculos. Senhor, somos Tua igreja viva. O Senhor nos deu vida abundante. E essa vida abundante está em algum lugar. Vem restaurar a Tua igreja, Senhor, para vivermos vida abundante. Restaurar a identidade. Ajuda-nos a viver um perdão ativo, que tem consciência do perdão que recebe e estende esse perdão para ser curado. Jesus vem restaurar sua noiva, vem restaurar tua igreja. Muito obrigada por tua palavra que é viva, que é poderosa, que penetra. Oh Senhor, palavra viva, obrigada. Obrigada, Senhor. Pai de amor, Espírito Santo, enche-nos, dá-nos um avivamento de dentro para fora, Senhor. Queremos ser íntegros, verdadeiros na Tua presença, admitindo as nossas fraquezas,
te louvando pelas bênçãos, pelos dons, vivendo na tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós te oramos, nós agradecemos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.